e meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós vamos estudar a lição de número 14 do livro Seja Feliz Hoje, da irmã Joana de Ângeles. A lição de hoje tem como título Segurança em Deus. Essa lição, meus irmãos, ela é muito linda, assim. É estranho, toda semana eu falo isso muito para vocês, né? Porque a gente percebe nas lições da irmã Joana o carinho com que ela trata dos temas e como que tem uma lógica pedagógica, didática desse encaminhamento. A gente vai percebendo, por exemplo, como que as lições elas se completam a cada semana. Então, veja bem que semana passada nós falamos sobre conflitos, um tema muito perspicaz, muito, ao mesmo tempo muito delicado, porque trata aí das nossas questões íntimas, né, e da necessidade da gente poder enfrentar esses conflitos de ordem moral e renascer dessas oportunidades. E hoje ela vem falar sobre a gente, sobre o tema segurança em Deus. A mensagem de hoje é uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo. Então, a gente se apoia nos estudos da doutrina espírita, que nos fala sobre o espiritismo ser o consolador prometido, e é preciso que a gente entenda esse consolo que não nos livra das dificuldades, né? Que não nos livra das situações pelas quais nós temos que passar, mas ao mesmo tempo nos fortalece e nos dá condições de passar sobre as agruras da vida de uma forma mais amena, fortalecidos na fé, na esperança. A mensagem da Joana de hoje ela é tocada de esperança, de confiança em Deus. A necessidade que nós temos de acreditar na proteção de Deus em nossas vidas, de acreditar de que ao final de tudo sempre vai ter o sucesso, a vitória de nós sobre nós próprios e, consequentemente, a riqueza dessas experiências todas para a nossa vida. Ela começa o texto falando que a existência terrestre, ou seja, o processo reencarnatório, é concessão de Deus. Ela é muito clara quando coloca isso, e nisso já está a misericórdia do Pai em nosso benefício. Que, meus irmãos, imagina quanto seria ruim para nós que carregamos aí nossas dificuldades, nossas lutas interiores, os nossos resquícios ainda do mal que há em nós, se nós não tivéssemos a certeza de que é sempre possível recomeçar. A sensação de que nós seríamos punidos pelo mal cometido sem a chance da reparação, isso seria para nós motivo de muita dor e sofrimento e até de acharmos injusto, né? Porque no processo de aprendizado é natural que a gente cometa erros, é natural que a gente cometa falhas no processo, porque a gente ainda não sabe de todas as coisas, a nossa compreensão ainda é muito acanhada das leis que regem o universo, que regem a nossa vida, dessas leis imortais, leis divinas. Então, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, com certeza nos dá razões inúmeras para errar, de cometer delitos,
de tomar atitudes das quais a gente vai se arrepender, com certeza, nesse processo de construção para melhoria, mas que naquele exato momento em que a tomamos, que fizemos, era o que julgávamos certo ou era a única resposta que estávamos conseguindo dar. Isso não quer dizer que nós estamos fadados ao sofrimento, à punição para o resto da nossa existência. Nós estamos num processo de construção. Isso é diferente. Os termos, eles chocam até quando você os pronuncia, né? A punição e a construção. Qual desses dois vocábulos te chamam mais a atenção? Qual dos dois te chama mais? Claro que no íntimo a gente pensa, nossa, eu quero reconstruir, eu quero construir um caminho melhor, eu quero ter uma oportunidade nova para eu poder acertar, para eu poder mostrar que sou capaz, para eu poder dizer o quanto de bom tem em mim, o quanto eu posso produzir de bom para mim e para os outros. Então a construção, ela sempre estará muito mais forte no nosso coração do que a punição. Existe a lei de ação e de reação, e a gente precisa entender esse processo da lei de ação e de reação, porque muitos tomam isso como punição e ainda assim é um processo de construção. Porque nenhum de nós há de colher aquilo que não plantou. Isso é justo, isso é correto. Cada qual de nós colhe na medida exata do que faz. Né? O plantio é livre e a colheita obrigatória, com certeza. E isso está na lei. Isso é divino, isso é justo, isso é correto. O nosso senso de razão nos diz que isso é correto. E não está aí o processo de punição. Está aí o processo de construção. Porque é nessas idas e vindas, nos erros e nos acertos, que a gente consolida a aprendizagem que há de ficar conosco, né? Fazendo com que adotemos atitudes condizentes com o processo de aproximação com o Pai Celestial. Então, ainda assim, é um processo de construção. Não é? Muito lindo isso. E Joana começa dizendo que a vida, ela é uma formosa concessão do Pai. Saber que a gente tem uma nova chance, que Deus nos dá uma nova chance. Isso é bacana demais, meus irmãos. Isso é bonito demais, acreditar nisso. E quando a gente entende que Deus nos dá uma nova chance, atrelado a isso, tem também que ter o entendimento de que se Deus nos dá uma nova chance de recomeçar, essa chance vem com desejos de sucesso e não de fracasso, que tudo vai concorrer para o nosso êxito, para a nossa vitória, porque senão não tinha sentido recomeçar se a proposta não fosse essa. Então a razão nos diz que a vida física, ela existe como bênção de Deus em nossas vidas para o melhoramento da humanidade, para o progresso individual que há de interferir no coletivo. Então a gente entende que é oportunidade nova, né? Que a cada existência é única, porque o contexto em que a gente reencarna, né? Junto dos espíritos que nós estamos, o momento histórico, político, social que a gente está inserido,
Esse é diferente, né? Ele difere a cada encarnação. Então, aquela existência nossa, ela é única nesse sentido. Mas que nós vamos ter tantas quantas a gente precisar para o nosso progresso espiritual, é sabido que teremos. Porque os espíritos assim disseram, tá lá para nós entendermos nas obras kardecianas. Então, meus irmãos, a certeza de que a vida é para a gente bênção e concessão, isso é riqueza, algo irreparável na lei de Deus, né? Como tudo que Deus faz. E aí Joana diz o seguinte, que no quadro em que nós estamos, por mais que a gente anseie estar sempre em equilíbrio, isso não é possível. De tempos em tempos, nós sofreremos os abalos de situações pelas quais a gente precisa investir maior atenção, maior cuidado, maior zelo, e que vão exigir da gente uma cota maior de renúncia, de compreensão da lei de Deus, de entendimento das leis que regem todo o contexto, vão exigir de nós o sentimento de alteridade, vão exigir de nós o sentimento de aceitação das situações que a gente não pode mudar. Isso tudo vai fazendo com que dentro de nós uma estrutura íntima do sentimento divino que há em nós seja mexido. Porque se a gente tem, meus irmãos, um arquivo, e nesse arquivo, né, nesse reservatório, está ali guardado todo o bem possível que a gente pode utilizar em nosso benefício. Se a gente, em momento algum, for lá vasculhar esse arquivo, for vasculhar esse material, ele vai continuar ali parado, aguardando que nós um dia possamos tocar delicadamente e perceber o que há ali que possa, de certo modo, nos beneficiar. Então há em nós esse arquivo latente da origem divina. Então o amor está ali, as virtudes estão ali, todos os sentimentos que decorrem do amor ali estão, e nós precisamos vasculhar isso, porque isso é a nossa essência divina. Isso está em nós. Eu não tenho que sair caçando isso nos outros lugares, eu tenho que achar isso dentro de mim. Isso está em mim, como está aí dentro de você, que está me ouvindo nesse instante. Isso está em nós, porque nós somos filhos de Deus. Então, mas é preciso adentrar, é preciso vasculhar. Então, quando as dificuldades da vida vêm, que é o que a Joana coloca aqui, elas vêm para fazer com que a gente balance essas estruturas psíquicas, emocionais, e a gente possa se encontrar num novo patamar de ideias, deixando renascer na gente novas perspectivas, fazendo a gente perceber em nós valores que até então a gente nem sabia que tinha. Olha a riqueza disso. Ela coloca na frase aqui, que é o segundo parágrafo dessa lição, ela diz assim, olha, por mais se anseie por tranquilidade, o mecanismo que se está submetido é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição. Num momento, tudo se encontra em ordem, funciona com equilíbrio. Logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados que necessitam de atenção
e de correspondentes cuidados especiais. Então, ela está colocando isso para nós, que a vida ela vai se mesclar de momentos de apaziguamento, de serenidade, de repente lá vem um negócio assim que mexe com as estruturas, que nos faz assim, opa, peraí, eu preciso me mexer. A bondade divina de não nos deixar na inércia espiritual, moral, emocional, porque a gente precisa reconstruir, não é esse o objetivo da reencarnação? Da gente vencer o homem velho que há em nós e deixar surgir um novo ser que está nas nossas matrizes espirituais, oriundas da nossa essência divina. Olha que lindo isso, meus irmãos. Isso é força de valor que nós temos diante da vida, que o Pai nos concede por misericórdia e que a gente precisa acreditar e deixar fluir no nosso dia a dia, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. A gente precisa retomar certos conceitos. Quando a gente entende que a vida tem esses altos e baixos, e aí vou fazer um parênteses aqui, porque às vezes tocados por sentimentos ainda de pouco valor, né, como os que a gente estudou na lição passada, há espíritos que não conseguem enxergar um momento de calmaria em suas vidas. Acreditam que estão sempre levados à prova, que estão sempre tocados por dificuldades, por lutas. Na verdade, esse é um pensamento ainda de quem não consegue enxergar as bênçãos de Deus que não se cansam de cair sobre nós. E aí os momentos de calmaria vêm, a alma tão viciada na observação das coisas ruins não consegue enxergar o bem que está se fazendo, o bem que está se operando. Porque o pensamento vicioso está ali gravado, guardado, impregnado das horas difíceis. Mas que nós estamos sempre agraciados pela bondade de Deus, que nos dá o tempo do refrigério, que nos dá o respiro necessário para as dores que ainda virão, não é? Então a gente entende que é preciso enxergar isso, né? Se a gente faz essa avaliação da vida, se a gente está achando que a vida realmente não, a nossa vida é só luta, opa, vamos parar, é hora de parar, é hora de pensar, é hora de colocar as cartas da vida na mesa e de pontuar fato por fato, tentando enxergar a presença de Deus ali. E a gente vai enxergar, a gente vai perceber. Entendeu, meus irmãos? Isso é da nossa construção, não é? Bom, então a gente sabe que tem esses solavancos que a gente vai tomando. O que Joana vem dizer é que isso faz parte desse nosso estágio de evolução. Não tem como a gente fugir disso agora. Então, a gente precisa apaziguar o nosso entendimento diante dessas coisas. Existem coisas na vida que está em nossas mãos resolver. E a gente tem que se esforçar para resolver. Porque a gente aprende na busca das soluções desses conflitos, dessas dificuldades. Mas tem coisas que não estão em nossas mãos resolver. Então, isso tem que ficar nas mãos de Deus. E de nós, a compreensão de que nada está se desenhando ali
junto de nós, para nós, sem o consentimento de Deus, sem que a providência divina esteja trabalhando em nosso favor. É complicado às vezes a gente compreender essas situações, mas a gente precisa ter sabedoria, confiança em Deus, segurança em Deus, como diz aqui a lição de hoje. Daí a gente vai perceber, meus irmãos, que a natureza como um todo, ela é exemplo infinito dessas abordagens de Deus em nossa vida. Nada em a natureza se dá sem esforço e sem as dificuldades a serem vivenciadas. E eu tô falando de todas as coisas que nos envolvem a vida, das tempestades, né? Das plantas que têm um esforço para vencer a firmeza da terra bruta, da semente que trabalha para poder enxergar a luz do sol, das transformações que se dão na vida dos insetos, dos animais, da vida que se faz na perpetuação da espécie, da construção da identidade de cada planta, de cada característica. Nada se dá sem esforço, nada se dá sem seus momentos de dificuldade. E a gente percebe que quando aquele momento de turbulência passa, eis que a vida se mostra em beleza infinita, a se dizer para o mundo que a vida existe, que ela continua, que ela tem plenitude e que tudo concorre para uma lei de evolução. Então a gente precisa entender que em se tratando da alma, do espírito imortal, a vida vai exigir da gente a compreensão de certas dores que a gente vive. Então, meus irmãos, aquele espírito que renasce num corpo frágil, enfermo, trazendo ali marcas que deixarão seus pais em luta, seus avós, tios, né? Que exigirão de seus professores uma tomada diferente, uma abordagem diferente. Esse espírito nascendo num corpo assim talvez a necessidade que a vida oportuniza de reparação, de renovação dos seus sentimentos, de renovação de uma nova identidade. Vivendo essas limitações que o corpo físico vai trazer, sejam elas de ordem física ou mesmo mental, que vai dar a esse espírito ali, encarnado naquele corpo, a oportunidade da reflexão e da vivência, da descoberta em si de potencialidades que até então a vida ainda não tinha lhe facultado, ou que o mau uso dessas potencialidades tenha lhe acarretado dores morais. E hoje elas são vividas desta forma, amado que é por seus pais, por seus avós, que não estão ao seu lado por acaso, exigindo dele e junto com ele descobrir em si o sentimento de amor talvez ainda esquecido.
aquele, meus irmãos, que tiveram os seus amores não consumados e que carregam consigo esse sentimento de pouco-valia, de abandono, hão que pensar que se não se deu da forma como se buscou que desse, é porque essa união talvez fosse lhe trazer dores muito maiores e comprometimentos mais graves do ponto de vista das relações. Que essas uniões talvez os distanciassem do verdadeiro sentido da reencarnação presente. E o verdadeiro amor não se perde, não se perde. Se a vida não nos permitiu numa existência estar ao lado da pessoa que amamos, se o amor é verdadeiro, outras existências virão. Aquelas que sofrem, né, os casais que sofrem por não conseguirem gerar seus próprios filhos, estão nesse momento numa nova oportunidade de, pela dor e pela luta, ver uma nova visão de maternidade e de paternidade, de compreender o quão sublime é esse sentimento que ultrapassa o amor da consanguinidade. A vida que se desenha de forma difícil, na falta do alimento à mesa, na falta da oportunidade do trabalho. Quantos têm ali, meus irmãos, a lição que precisam para aprender a amar em plenitude e fazer da sua vida um exercício de amor e de prática do bem. São as oportunidades de que Joana fala para nós, porque a vida se faz nesse recomeço. A dor de hoje, ela tem tempo certo de acabar. E ela está ligada diretamente à nossa história espiritual. Porque não é a mesma dor que toca o coração de cada um. Ela é múltipla. E ela se faz para cada um naquilo que cada um se permite sofrer. Estar escravizado à dor ou se libertar dela ainda é escolha nossa. Isso a gente consegue vencer sendo fortes diante da vida, sendo fortes no aprendizado com o Mestre Jesus. É preciso que às vezes falte hoje, para que a gente viva em abundância depois. É preciso que a gente receba na nossa família uma pessoa com limitações para a gente poder, na vida espiritual, tocar o nosso coração para um sentimento mais fraterno diante de qualquer pessoa. O parágrafo aqui embaixo, Joana diz o seguinte, olha. O vendaval fortalece as ramagens das plantas que se lhe submetem. Olha isso. Depois que passa a tempestade, recompõe-se com vigor. Então a Joana está falando para a gente aqui da passagem dessa dor.
Porque a gente tem que ter segurança em Deus. Porque depois de toda tempestade vem a vitória. Nós sairemos fortalecidos se, olha aqui, nos submetermos. Sem rebeldia, sem rebelia, sem um comportamento descrente, desafiador, oriundo das almas imperfeitas, que ainda não se reconhecem amadas por Deus. Então ela continua assim, ó, nunca, olha a palavra, nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final enquanto transitas na divina oportunidade da reencarnação. Olha, nunca duvides da vitória final. Porque, meus irmãos, a vida é pra gente laboratório de aprendizado, mas não teria outra razão da gente estar aqui se não fosse a misericórdia de Deus que nos impulsiona para dias melhores, para momentos mais apaziguadores, para vivências mais fraternas. Ela diz assim, ó, a história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate. Lembra que a gente falou semana passada sobre isso, sobre Paulo falou? Combati o bom combate? É o combate sobre nós próprios. A gente conversou sobre isso semana passada. E ela fala que a gente não consegue isso sem perseverança. Então, meus irmãos, os sentimentos de apatia, de tristeza, de desolação, de abatimento, eles não são construtivos. O que ela está querendo dizer para a gente assim, mas meu Deus, não se permitam sentir isso. Porque nenhum de vocês está desamparado do Pai. Todo sofrimento tem tempo certo de acabar. Persevera, confia, se entrega, faça o seu melhor. Naquilo que te compete fazer, faça o seu melhor. Naquilo que não está em suas mãos, se submeta, ora, confia e espera. Porque dias melhores virão. Olha que lindo isso. Ela vai mais adiante. Ela fala assim, ó. Vigie, olha, nas nascentes do coração, de onde brotam os bons como os maus sentimentos. E fortaleça-te na fixação de metas que pretendes alcançar. Olha, aí ela abre um leque de possibilidades na vida da gente. Na vida da gente. Porque, meus irmãos, a vida às vezes parece que a gente faz tudo errado, não é? A gente se alimenta errado, a gente dorme errado, a gente conduz errado no nosso trabalho, a gente conduz errado nas relações, parece que as coisas não, né? A gente precisa abrir esse leque de observações e de ver que em tudo é possível fazer melhor. Então a gente tem que estabelecer metas. A gente não vai conseguir resolver tudo ao mesmo tempo, mas a gente tem que ter metas assertivas, perseverança, confiança, de que a gente precisa acender essa luz do discernimento, da sabedoria dentro do nosso coração. A gente só vence com isso. Ela diz assim, olha, certamente enfrentarás dificuldades, entre as quais fragilidade orgânica, efeito natural das tuas ações transatas, que se apresentam como provas e sofrimentos. É aquilo que a gente estava falando ali. Das situações que a vida vem, né, imputam em nossas experiências reencarnatórias. Mas olha que lindo isso aqui. Olha que bacana isso aqui, ó. Não as valorize demasiadamente, detendo-te nelas sem a coragem
para seguir adiante. Então, vai acontecer essas dificuldades? Vai, porque é da lei, a gente já viu isso tudo, né? No estudo de hoje. Mas a gente não pode se deter nisso, porque senão a gente não consegue enxergar as possibilidades de mudança, de melhoria, de crescimento, de não enxergar. Porque o pensamento fica acanhado. O sentimento fica ali, ó, rebuscado de invigilâncias, de sentimento de autopiedade, de falta de confiança, de fraqueza. Aí a gente não se sente forte, a gente não se sente capaz e vai. Eu costumo falar muito lá na quinta-feira, quando eu tô lá com meus irmãos, conversando, né, com vocês que estão lá me ouvindo, que eu falo assim, tem dias que a coisa parece que tá tudo muito ruim, mexe com a gente não fica bem, sofre, chora, né? Às vezes uma palavra que a pessoa falou, nossa, aquilo vem assim, toca, mexe, das lágrimas brotarem, porque na verdade não foi a fala, não foi não, aquela ideia, aquilo que veio, tocou lá nas entranhas da alma, em coisas nossas, íntimas, tão íntimas, que a gente às vezes não sabe nem explicar, mas por que aquilo feriu tanto, por que aquilo machucou tanto. E a gente, eu costumo falar que quando isso acontece, que é natural que aconteça, a gente tem que chorar, a gente tem que pôr pra fora, mas a gente não pode ficar mantendo isso. Então eu costumo brincar, eu falo assim, a gente vai ter que chorar, vamos chorar só ali por uma noite, não vamos chorar mais que uma. E se puder, chorar só por algumas horas para ter uma noite de sono tranquilo. Então a gente precisa se esforçar, porque, meus irmãos, a vida é pra gente de vitória, a vida é pra gente crescimento. A dor, ela tem essa conotação de sucesso pra gente. Eu vou terminar esse estudo de hoje citando o que Joana também cita ali na página, que é uma das passagens belíssimas do Mestre Jesus, entre inúmeras tantas, né? É a passagem da mulher adúltera. Então, eu costumo pensar nisso naquele momento, para aquela alma, né? Porque você ser levada em praça pública e saber que você vai ser julgada por seus atos considerados pecaminosos, né, contrários à lei, enfim, e que a morte por apedrejamento é o que te espera. Então eu fico imaginando essa mulher diante ali do que cometeu, e nós não vamos entrar em considerações sobre o ato dela em si, mas o sentimento dessa mulher, e Jesus vem naquele momento trazer uma mensagem riquíssima para todos nós de esperança e de recomeço, porque quando ele coloca de que deveria atirar a primeira pedra o que fosse livre de pecado, ali ele coloca em xeque-mate todas essas estruturas psicológicas de condenação, de apontar o dedo para o erro do outro. Então Jesus, naquele momento, ele muda a ótica, né? O direcionamento do olhar que estava para aquela mulher e faz a alma olhar para dentro de si, para perceber em si os seus delitos cometidos, porque a gente cresce quando a gente reconhece as falhas que tem e empreende esforços para vencer essas más inclinações. Então Jesus vai ali e fala de modo cristão para o processo de hipocrisia das almas ainda não atentas para os valores morais. Então, essa é um marco importante dessa passagem do Mestre Jesus, porque tira dali todos os que queriam apedrejá-la.
que não conseguem ousar inferir uma pedra sequer em direção àquele corpo físico que ali já estava em frangalhos, moral, né, envergonhada, com dor, com medo, com tudo, né? E aí Jesus finaliza esse momento riquíssimo de aprendizado para nós, dizendo que onde estavam, né, os que a condenavam, então ele dizia que se eles também tinham ido, ele também não a condenava, mas que era para ela ir, seguir adiante e não pecar mais. Olha que lindo isso. Jesus dá a chance a ela de seguir adiante, é a chance que nós temos. Nós todos somos essa mulher adúltera. Todos nós somos essa mulher adúltera. Todos nós somos Pedro quando negamos o Cristo. Todos nós somos Judas que entregamos Jesus. Todos nós somos Paulo que perseguiu os cristãos. Todos nós. Porque cada qual de nós traz as suas matrizes do erro, da indiferença, do malfazer. Mas como todos esses recomeçaram, como todos esses que nasceram para uma nova experiência, fortalecidos nesses erros, nós também somos assim. Não importa, meus irmãos, o quanto nós erramos, não importa os delitos cometidos, não importa o quanto a vida esteja se mostrando difícil, a gente precisa acreditar de que Deus não nos desampara, que Ele nos guia e que a vida hoje é oportunidade oferecida por Ele para o nosso crescimento. Então façamos a nossa parte, meus irmãos. Vamos fazer um pouco melhor a cada dia. Vamos lá vasculhar no íntimo dessa nossa herança divina, porque nós somos essência do Pai. Tem muita coisa boa em nós. É preciso amar incondicionalmente. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de muita luz. Leiam essa lição, gente. Leiam. Estudem, reflitam sobre o que está ali. É bênção, é tesouro nas nossas vidas. Que Jesus possa nos amparar, que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos guiar para o trabalho no bem. Antes de encerrar, eu queria contar para vocês vou contar de novo, já contei tantas vezes, mas pode ter pessoas me ouvindo hoje que não ouviram ainda. Em se tratando das transformações que a vida nos traz, dos aprendizados que a vida nos traz, da vida de falta, né, das escassez, que há de ser momentos de abundância. Eu queria contar para vocês uma experiência que eu vivi lá na Fraternal, muito nova ainda. Eu já estava no grupo jovem e nós fomos fazer distribuição de vestuários. A gente fazia isso lá na Fraternal. O salão ainda era um salão pequenininho e a gente separava as roupas por tamanho, roupas de homens, de mulheres, de crianças, enfim. E haviam famílias cadastradas e essas famílias iam lá num dia marcado para pegar essas roupas, e era um domingo pela manhã, um dia de muito sol, e eu estava lá para esse serviço e a gente recebia as pessoas, tinha uma ficha
Nessa ficha tinha ali os componentes da família. E eu recebi, então, uma senhora, atendi muitas pessoas naquele dia, mas essa gente, essa senhora eu nunca vou esquecer na minha vida. O que eu aprendi com ela. Ela, uma senhora alta, magrinha, ela entrou, tava com lencinho no cabelo, um chinelinho roto, desses havaiana, antigo no pé. E eu fui ajudar ela a pegar as mudas de roupa pro marido, né, pro companheiro, pra ela e pras crianças. E ela estava com uma criança no colo. Então, chegou lá na parte dos bebês e assim a gente vê, separando calçada, e ela escolhia, separava e punha lá pra ela e tal. Aí quando chegou lá na parte dos bebês, ela pegou aquele conjuntinho pagão, aquela blusinha, né, que você bota a blusinha, prende aqui atrás, depois vem com a outra de manguinha comprida. E ela tava na dúvida entre uma e outra, ela tava ali tentando escolher qual que ela ia levar. E eu fiquei olhando para bebê no colo dela, fiquei lembrando das experiências que eu tinha tido com minhas primas, mais jovens que eu e que mamavam e logo golfavam e tinha que trocar aquela roupa, enfim. Eu virei para ela e falei para ela assim, leva, ela tinha que levar uma, né, uma de cada. Eu falei com ela, leva essas duas. Não tem problema não, pode levar, deixa você levar essas duas. Eu achei que estava fazendo a caridade, achei que eu estava ajudando ela. E ela virou para mim, olhou e falou assim, não, minha filha, eu não vou levar não, sabe por quê? A fila lá fora tá muito grande e se eu levar duas, vai faltar para uma outra criança. Ela falou isso para mim. E eu fiquei pensando, meus irmãos, o quanto a vida deve ter preparado essa alma. Porque você, na escassez de tudo, como era o caso daquela senhora, dela olhar para duas blusinhas daquela e ela tendo a chance de levar duas para casa, porque eu que estava ali cuidando dela, eu ia deixar, dela falar que não, porque ela tinha outras crianças na fila, outras mães na fila. Eu fiquei pensando, se eu no lugar dela eu faria o mesmo. E fiquei pensando a lição grandiosa que essa mulher me deu, mas as lições, elas vêm, meus irmãos, porque a vida nos ensina. É isso que a Joana tá falando aqui hoje. A dor, ela vem para ensinar, as experiências vêm para ensinar, para a gente aprender, para quando a gente tiver muito, a gente conseguir olhar para aquele que tem pouco. Que Jesus abençoe, fique em paz. As lágrimas são de aprendizado, viu? Levem com vocês meu sorriso, minha alegria, minha esperança de que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita luz e que a gente possa estar aqui semana que vem, tá bom? Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus.